Vitor, recentemente o executivo mandou um projeto de lei para dar mais poderes para o CAD e tornar o conselho, por assim dizer, um xerifão das big techs, dos mercados digitais. Como é que isso vai funcionar na prática? Bom, para explicar um pouquinho o que a gente está discutindo agora no Congresso brasileiro. O CAD, como eu disse, ele atua sobre todos os mercados, e dentro dessa atuação transversal e ampla, o CAD sempre olhou para mercados digitais, mercados em que a gente tinha atuação de plataformas digitais, de grandes plataformas digitais, aí, de redes sociais, ferramentas de busca, marketplaces, né, e por aí vai. E o que começou a acontecer nos últimos 4 anos foi que várias jurisdições ao redor do mundo têm percebido uma certa dificuldade de aplicar as ferramentas tradicionais das leis tradicionais de defesa da concorrência para esses mercados digitais. Porque são mercados que evoluem muito rápido, são mercados em que, às vezes, você tem empresas líderes se tornando monopolistas ou quase oligopolistas, né, são expressões que a gente usa aqui na área, tornando esses mercados muito concentrados. Né? Então, do dia para a noite, às vezes o consumidor percebe que tem uma rede social que é a rede social que se torna muito grande do dia para a noite, enfim, ou algum tipo de outro serviço que começa a gerar esse movimento de concentração econômica. E nos últimos 4 anos, várias jurisdições ao redor do mundo têm discutido a edição de legislações que atualiza as ferramentas das leis de defesa da concorrência para lidar com esses problemas. E dentro desse contexto, né, o governo brasileiro, aí, pelo Ministério da Fazenda, fez em 2024, no ano passado, uma tomada de subsídios enorme, pedindo aí sugestões das empresas, do setor empresarial, da academia, do setor público, sobre como atualizar a Lei de Defesa da Concorrência brasileira para lidar com esse fenômeno dos mercados digitais. E todo esse processo culminou com a proposta que foi apresentada na semana passada ao Parlamento Brasileiro, que já tem agora o nome, é o Projeto de Lei 4675 de 2025, que vai ser aí discutido pelo Congresso Brasileiro. Ô, Vitor, e o CAD então vai ter que acompanhar mais de perto essas grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, mas no projeto de lei não tem especificada quais são. Então, vocês já têm alguns critérios para especificar quais são essas grandes empresas que vão ser acompanhadas? É pelo faturamento, é pelo número de quantidade de usuários? E você já consegue nomear algumas assim? Bom, o projeto de lei, né, lá no artigo 47C, ele traz um critério de faturamento das empresas, na verdade, dos grupos econômicos que vão ser objeto desse acompanhamento mais próximo do CAD. E a lei fala que vão ser objeto de designação, né, desse olhar, vamos dizer assim, mais cuidadoso do CAD, os grupos econômicos que tenham faturamento bruto anual global superior a 50 bilhões de reais ou faturamento bruto anual no país superior a 5 bilhões de reais. Né? Então, a gente está falando aqui de grupos econômicos muito, muito grandes, né? Realmente daquelas grandes empresas. Né? A gente é acostumado a sempre fazer a referência àquele acrônimo, né, do GAFA ou do GAFAM, né? Empresas como o Grupo Alphabet, Google, Meta, Microsoft, né? E por aí são as principais, vamos dizer assim, candidatas, né, a estar nesse processo de designação. Mas o critério é, de fato, um critério baseado no faturamento, para o olhar ficar bem dedicado para esses grandes grupos econômicos. Ô Vitor, o projeto de lei não diz respeito a posto de gasolina, padaria, fabricante de clipe, apesar de essas áreas no Brasil estarem um pouquinho complicadas aí. Diz respeito a mercados digitais. Quais são as dificuldades, os desafios de regular esse tipo de mercado? E por que que o CAD precisa agora de mais poderes para seguir de perto essas empresas?
Excelente pergunta, Elton. Como eu estava dizendo, o CAD, a rigor, a gente olha todos os mercados, nem que você falou, né? Padaria, posto de gasolina e tudo. Mas com os mercados digitais, já se tem uma percepção de alguns anos para cá, e é uma percepção global, não só do CAD, das autoridades de concorrência ao redor do mundo, de que existem algumas características econômicas muito particulares desses mercados que tornam muito difícil a aplicação das leis de defesa da concorrência. E algumas dessas características, inclusive, foram colocadas no próprio projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional. Então, às vezes, a gente está falando aqui de modelos de negócio de plataformas. Nesse modelo de negócio de plataforma, existe um fenômeno econômico chamado efeito de rede, que é o seguinte: quanto mais gente tem dentro de uma plataforma, mais gente quer estar dentro dela. Então, vou utilizar um exemplo aqui do dia a dia das pessoas, o WhatsApp, né? Todo mundo, ou uma grande parte dos brasileiros, né, tem o WhatsApp porque os seus amigos, os seus familiares, as pessoas estão dentro dessa plataforma. Então, aqui a gente assiste a um efeito de rede, né, que é como se fosse um efeito bola de neve. Quanto mais gente tem dentro dessa plataforma, mais ela se torna atrativa para um novo usuário. E isso vai gerando uma tendência de concentração em vários mercados que atuam com esse modelo de negócio de plataformas digitais. Além disso, essas grandes empresas de tecnologia, hoje elas também organizam ecossistemas digitais, né? Às vezes você tem uma empresa de tecnologia que, por exemplo, organiza um ecossistema digital móvel, né? Como, por exemplo, esses que a gente vê em celulares, e a partir desse ecossistema digital móvel você tem ali lojas de aplicativos, você tem desenvolvedores de aplicativos, bancos, fintechs que estão acessando todo aquele ecossistema e você começa a gerar níveis e níveis de mercados que estão se entrelaçando, né? Então, todas essas complexidades econômicas, elas exigem uma ferramenta de regulação que seja mais próxima e mais sofisticada da evolução desses mercados. Ô Diogo, foi muito interessante ele falar sobre efeito de rede, porque é isso que faz com que hospital, cemitério não seja incluído nessa legislação dos mercados digitais, porque ninguém quer estar nesses lugares, sabe? Ou seja, as pessoas só são afetadas por efeito de rede por empresas, plataformas, onde tem muita gente e onde elas querem estar, né? Exato, e a gente sempre vem discutindo essa questão do efeito rede, principalmente nas plataformas de redes sociais, porque é isso, né? Conforme você vai atraindo mais usuários, e principalmente nessa dinâmica específica das plataformas de redes sociais, é onde as pessoas estão criando conteúdo, estão se conectando. E se a gente pensar, depois que as primeiras plataformas foram ganhando volume de usuários, se estabelecendo, como, por exemplo, Facebook, depois Instagram e posteriormente, ou de forma contínua ali também o Twitter, foi muito difícil novas plataformas entrarem, né? Então, o Google tentou várias plataformas. Você chegou a usar o Google Pulse? Google Pulse? Nossa, você desenterrou essa daí, hein? O Google tentou várias plataformas e nenhuma deu certo. Eu lembro do Google+. Google Plus. Google Plus. Ah, é porque eu usava em português, desculpa. Ah, tá. Então a gente tem esse efeito rede nesse movimento, né? Então é muito difícil você conseguir competir com um novo produto, especialmente nessas plataformas, e é específico de redes sociais. Mas aí tem o caso do TikTok, que é engraçado, né? Porque ele chegou e conseguiu atrair muitos usuários, mas porque ele inverteu a lógica. Ele falou: não vou conectar mais pessoas, eu vou conectar pessoas a conteúdos por meio de um algoritmo muito sofisticado de inteligência artificial. Então, nesse caso, o TikTok ele rompe um pouco com essa ideia de um grafo social, mas ainda assim ele conseguiu criar uma base muito relevante de usuários por introduzir uma nova funcionalidade e por matar esse conceito do grafo social. Então não precisa se conectar a ninguém, eu vou te entregar o conteúdo com base nas suas preferências, porque eu vou conhecer o que você sabe. Mas hoje é um mercado muito, muito consolidado, né? Na mão de poucos players ali. Exato. E sofisticado também são as estratégias que as empresas fazem para manter as pessoas lá dentro. Porque não basta só ser muito legal e ter muita gente lá também. Tem que ter o que fazer. Ou seja, elas criam outras funções que fazem com que esse aplicativo seja tão necessário para a vida das pessoas que não tem como
quem quer que seja, usar qualquer outra coisa que não seja aquela plataforma, seja para falar com quem você gosta, seja para falar com quem você não gosta, seja para você seguir quem você detesta, ou seja para mandar dinheiro. Isso, inclusive, é o que está na gênese do processo antitrust. Olha só, a gente está falando de políticas de concorrência para fortalecer a concorrência no Brasil, e lá nos Estados Unidos está rolando uma coisa parecida com a Meta, que ela tem sido acusada de monopolizar o segmento inteiro de redes sociais quando ela comprou o WhatsApp e o Instagram, e ela tirou potenciais concorrentes do mercado. E aí a Meta tá dizendo o seguinte, mas espera lá, que tipo de rede social você tá falando? Porque essas daqui são redes sociais pessoais. A gente tem ainda o LinkedIn, que é uma rede social profissional. A gente tem ainda o TikTok, que é uma plataforma de rede social de entretenimento. A gente tem o YouTube, que é uma plataforma de streaming com características de redes sociais. Ou seja, o mundo é muito diverso em termos de redes sociais, segundo a Meta. Mas, no fim das contas, ao comprar esses dois aplicativos, ela dominou o que pode se chamar de redes sociais e fez com que o efeito de rede girasse em torno da empresa. Não, e tem mais, se a gente pensava. Você falou da aquisição, né, de dois principais produtos ali, né, o WhatsApp e o Instagram. Mas ela teve um lançamento que ela fez recentemente, que foi o Threads. Exato. E o Threads, ele nasce como um herdeiro. Ele é um filho herdeiro, né? É o Nepo Baby das redes sociais. É o Nepo Baby das redes sociais, porque ele nasce já com toda a base do Instagram. Então, você tinha conta no Instagram, você tinha conta no Threads e há uma integração forte ali. Então, é um novo produto que foi lançado, mas super integrado a uma base já existente que só expande esse efeito de rede, né? E acho que um outro ponto importante também que a gente trouxe é essa questão da sensibilidade do mercado digital. Então, ele é tão dinâmico e tão bem distribuído que uma pequena funcionalidade que é lançada tem um impacto gigantesco na ordem assim de milhões de usuários, às vezes chegando perto de bilhões de usuários, e tem um efeito muitas vezes econômico muito grande também, né? Então, e fortalece ainda mais esses grupos comerciais. E pode parecer imperceptível para as pessoas, mas quando uma empresa grande como a Meta lança um aplicativo a partir de outro aplicativo que já é gigante, como o Instagram, que tem 3 bilhões de pessoas, e você pode passar a compartilhar do Instagram com o Threads, tem um botãozinho ali. É uma coisa simples. Não, na hora que você posta, já vai direto. Mas é uma coisa simples que ninguém vê. Mas isso é um impulso gigantesco pro nosso Nepo Baby das redes sociais. O efeito rede é um aspecto importante para avaliar como as empresas se comportam em relação aos concorrentes, mas tem outros aspectos da competição em que o Vitor pode ajudar a gente. Vitor, acho que você trouxe 2 elementos fundamentais aqui, que acho que é o efeito rede, que a gente discute tanto no mercado de tecnologia, mas acho que o mercado de tecnologia também tem uma sensibilidade. Então, uma nova funcionalidade que é colocada, às vezes traz também um impacto para os usuários e econômicos também, muitas vezes totalmente imprevisível. E até agora, as empresas elas precisavam comunicar mudanças no mercado só depois de estarem decididas. E agora vai precisar avisar previamente, né? Como que vai funcionar essa mudança, essa estratégia? Peraí, você não foi às suas aulas de latim, Diogo? É o característica ex ante. Ex ante. Exatamente, gente. O direito da concorrência, tradicionalmente, ele, agora voltando para o latim, ele trabalha com a lógica ex post, né? Ou seja, as empresas atuam em um regime de ampla liberdade e se a conduta daquelas empresas despertar alguma preocupação concorrencial, o CAD abre uma investigação e essa investigação é analisada. E a gente abriu nos últimos anos diversas investigações que envolviam mercados digitais. Só que o que a gente percebe é que essas investigações, às vezes, demoravam anos para ser concluídas, e quando o CAD chegava para julgar o processo administrativo contra uma empresa, principalmente essas empresas que atuam em setores altamente dinâmicos de tecnologia, às vezes isso durava 5 anos, 8 anos, e quando o CAD chegava para julgar aquele processo, o mercado já tinha mudado radicalmente. Então, a lógica de sair de um modelo ex post, né, para o modelo ex ante é a seguinte:
olha, agora o CAD vai definir as regras do jogo previamente. E as empresas vão ter que cumprir essas regras do jogo nesses mercados digitais para, por exemplo, não autofavorecer produtos e serviços próprios, para, por exemplo, não restringir o acesso de recursos essenciais para alguns competidores, não praticar venda casada de produtos e serviços digitais, não bloquear produtos de terceiros, não esconder ou negar acesso a dados empresariais. Todas essas obrigações vão ser definidas pelo CAD em uma espécie de código de conduta, que vai ser definido para cada uma dessas grandes plataformas digitais. E aí a gente sai de uma lógica, vamos dizer assim, de correr atrás do problema e vai para uma lógica de definir as regras do jogo de forma prévia. Qual